Olá, sejam muito bem-vindos. Já pararam para pensar que a arte que a gente vê nos museus tem uma vida secreta? Pois é, uma vida que acontece bem aqui no nosso dia a dia, bem no meio da cultura pop. Hoje a gente vai seguir o rastro de como essas grandes obras de arte escaparam das paredes das galerias para invadir a nossa música, os nossos clipes e até o nosso cinema. Bom, vamos começar com uma pergunta que parece simples. Quando se pensa em grande arte, qual é o primeiro lugar que vem na cabeça? Provavelmente um museu, né? Com aqueles corredores silenciosos, imponentes, onde as obras são admiradas com uma certa reverência. Ou, quem sabe, uma galeria de arte, com aquelas paredes brancas, uma atmosfera mais moderna, talvez um pouco mais exclusiva. Mas e se a arte mais influente não estivesse presa nesses lugares? E se ela estivesse muito, mas muito mais perto? Literalmente, nas nossas mãos? É disso que a gente vai falar. O primeiro e talvez o mais concreto portal de fuga da arte foi a capa de um álbum. A partir dos anos 60, os LPs viraram verdadeiras galerias de arte portáteis. E quem ouvia música de repente se tornou também um colecionador de arte. E o exemplo máximo disso é este aqui. A capa do Sgt. Pepper's dos Beatles não é só uma capa, né? É uma obra-prima da pop art. O artista Peter Blake criou uma colagem visual que era um verdadeiro quem é quem da cultura, misturando Oscar Wilde com Marilyn Monroe. Ele estava basicamente declarando que a cultura pop era, sim, um território super válido para arte séria. Mas e se a capa não fosse só para ser olhada? E se fosse para ser tocada? Essa foi a sacada genial e interativa de Andy Warhol. Ele não fez só uma imagem, ele criou uma experiência. A capa do The Velvet Underground and Nico era pop art pura, provocadora, divertida e que convidava todo mundo à ação. Ele transformou uma coisa do dia a dia, uma banana, num ícone interativo. Genial. E a arte nas capas não parou por aí, na pop art. Vamos avançar um pouco para o hiperrealismo. A ideia desse movimento era retratar a realidade com uma precisão quase fotográfica, mas quase sempre com um toque de estranheza. A gente vê isso perfeitamente em Aladdin Sane. A pele do David Bowie tem uma clareza de foto, mas aquele raio de fantasia quebra totalmente a realidade. Já em Born in the USA, a pose anônima do Springsteen de costas eleva o trabalhador comum a um ícone, ecoando aquelas esculturas do Dwayne Hanson, sabe? Que capturavam pessoas comuns com detalhes desconcertantes. Das imagens paradas, a arte deu o próximo salto, para as imagens em movimento. Os videoclipes viraram verdadeiros laboratórios de experimentação artística. E foi aqui que a conversa entre arte e cultura pop ficou ainda mais intensa. O jeito como a gente consome esses vídeos mudou drasticamente e com isso a própria forma de arte também. Da MTV, onde diretores viraram quase cineastas experimentais, a gente passou para a viralidade do YouTube e agora para os fragmentos super rápidos do TikTok. A tecnologia sempre esteve ali, moldando a tela. Para entender a arte de muitos clipes icônicos, a gente precisa conhecer uma técnica-chave, a rotoscopia. É basicamente desenhar por cima de um filme, quadro por quadro. O resultado é mágico, o movimento é super real, mas a estética é toda de animação. E o exemplo perfeito disso é Take On Me. Esse clipe é literalmente uma pintura pop art em movimento. Ele usa a rotoscopia para recriar aquela estética das histórias em quadrinhos que o Roy Lichtenstein imortalizou, misturando o mundo real com o mundo desenhado. Na época foi revolucionário. Provou que um clipe podia ser sim uma obra de arte por si só. Essa frase captura perfeitamente a ilusão de Virtual Insanity do Jamiroquai. Como eles fizeram aquilo? Essa pergunta ecoou por anos. E a resposta não era mágica, era pura engenhosidade. As paredes do cenário se moviam num set fixo e a câmera estava presa nelas. O J.K. dançava praticamente parado e a ilusão de que o chão se movia era completa. Uma proeza de engenharia cinematográfica que transformou o clipe em um ícone. E essa evolução do videoclipe, de espetáculo técnico para comentário social, nos leva direto a This Is America. A estratégia visual aqui é pura pop art. Assim como Warhol usava a repetição e a justaposição de imagens para comentar a cultura de consumo, o Childish Gambino usa a justaposição de alegria e violência para comentar a sociedade americana. A dança super contagiante em primeiro plano distrai do caos que está rolando no fundo. É uma colagem em movimento que força a gente a confrontar o que escolhemos ver e o que escolhemos ignorar. Mas a influência não parou na música, não. As ideias centrais dos movimentos artísticos transbordaram para as formas de arte mais imersivas que existem, o cinema e a dança, que absorveram essa linguagem para expressar aquilo que as palavras muitas vezes não conseguem. E este slide ilustra isso de um jeito brilhante. É uma linha direta na história do cinema. O expressionismo alemão lá dos anos 20 usava cenários distorcidos, sombras exageradas, tudo para mostrar o estado mental dos personagens. É só olhar para O Gabinete do Dr. Caligari.
Agora, pensem nos filmes de um Tim Burton ou de um Guillermo del Toro. A herança está toda ali, bem na nossa frente. Esse conceito é muito poderoso. Ele conecta o gesto de um pintor diretamente com o movimento de um dançarino. Se a arte pode ser feita com tinta numa tela, ela também pode ser feita com o corpo no espaço. Vejam só o paralelo. De um lado, o Jackson Pollock, usando o corpo inteiro para criar uma pintura de ação. Do outro, a dança contemporânea, que rejeita os passos formais e usa o movimento improvisado para criar uma pintura de ação que só existe naquele momento, é efêmera. O corpo vira o pincel e o palco a tela. E essa tensão entre o que é real e o que é construído continua super intensa no cinema de hoje. De um lado, tem o purista digital, como o James Cameron, que usa CGI para criar mundos mais perfeitos que a própria realidade. Do outro, o purista prático, como Christopher Nolan, que defende os efeitos reais filmados na câmera. No fundo, é um debate sobre a natureza da verdade no cinema. O que é mais real? Uma imagem digitalmente perfeita ou uma imagem capturada do mundo físico com todas as suas imperfeições? É o mesmo debate artístico, só que agora com ferramentas novas e muito mais poderosas. Então, o ponto crucial aqui é este. A arte e cultura pop não são mundos separados, de jeito nenhum. Elas estão num diálogo constante, uma influenciando e redefinindo a outra sem parar. Recapitulando rapidinho o que a gente viu. As capas de álbuns colocaram a arte nas nossas mãos. Os videoclipes colocaram essa arte em movimento. O cinema e a dança usaram a linguagem da arte para explorar nossas emoções mais profundas. E o mais importante de tudo, a cultura pop é um museu vivo, que está o tempo todo conversando com a história. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. Hoje, com a inteligência artificial gerando imagens e a realidade virtual expandindo nossos mundos, por onde a arte vai escapar da próxima vez? Será que ela vai viver em avatares digitais, em experiências imersivas que a gente nem consegue tocar, ou quem sabe em criações infinitas geradas por algoritmos? A única certeza é que essa conversa, essa nunca termina. A arte sempre vai encontrar uma nova parede para pular.